Salve, salve nação rubro-negra, tá inscrito no canal Identidade Rubro-Negra não? Então se inscreva no canal, deixe o seu joinha, muito importante, deixe o seu comentário nos vídeos e compartilhe as nossas lives, a gente cada vez crescer mais. Daqui a pouco começa o jogo Flamengo-Juventude, Juventude e Flamengo, porque o jogo é lá. E nós vamos acompanhar aqui, vou fazer os comentários do primeiro tempo, depois do segundo tempo e o que foi a partida, destaques, erros, isso no final do vídeo. Tamo junto, um abraço. Mas meus amigos, fim de primeiro tempo, o Flamengo vai vencendo o Juventude com 1-0, um jogo muito abaixo em termos de intensidade. Flamengo, uma equipe só procurando o gol, a do Flamengo, jogando ali nos 20 metros finais ali, mas com poucas finalizações na primeira etapa. Uma com o Samuel Lino um pouco antes do gol, feito pelo Arrascaeta aos 31. Fora isso, o Flamengo tentando associar jogadas ali pela esquerda, mais até pela direita, usando o Samu, o próprio Saul, o próprio Arrascaeta, mas com algumas dificuldades desse time que continua finalizando muito pouco. É verdade que o Juventude jogou todo fechado, máximo a marcação do bloco médio, mas o tempo todo bloco baixo, isso dificultou as ações. Algumas subidas esporádicas do Royal, aqui pela direita com o Everton Araújo, mas estão encontrando muita dificuldade para vencer as últimas linhas da defesa do Juventude, que é um time que tem só no Nenê, a arma mais perigosa, e nós não podemos ficar dando bolas de graça para o Nenê bater para a área, porque ele tem qualidade para isso, apesar dos seus 44 anos. O árbitro permitiu muitas faltas, rodízios de faltas dos jogadores do Flamengo. Não deu um amarelo para o cara que fez a falta no Ayrton Lucas quando ele ia partindo para o campo adversário, mas não usou o mesmo critério e amarelou o próprio Ayrton Lucas numa falta que eu achei normal de jogo. Samuel Claus, né? O Flamengo precisa voltar para o segundo tempo um pouco mais intenso, buscar logo fazer o segundo gol para tirar qualquer problema, qualquer tipo de problema durante a segunda etapa. Daqui a pouco eu volto para falar o que foi o segundo tempo e também tecer as minhas opiniões sobre os destaques da partida. Esse primeiro tempo, Samuel Lino e Arrascaeta se movimentaram bem. Samuel Lino, o destaque do primeiro tempo do Flamengo, junto com o Saul também. Daqui a pouco a gente volta para falar do segundo tempo. Meus amigos, veio o segundo tempo e o Flamengo voltou um pouquinho com mais intensidade do que no primeiro, mas logo depois essa intensidade foi mais uma vez trocada por toque de bola, por envolver o adversário. Assim o jogo pediu, o Flamengo tentou algumas jogadas aéreas nos primeiros 15 minutos, sem muito sucesso, e conseguiu aí uma falta na entrada da área ali, gerada pelo Samuel Lino. A Arrascaeta bateu no travessão. A rigor, na segunda etapa, foi esse lance de maior perigo que o Flamengo teve. Também um passe muito bonito do Danilo, que hoje fez uma grande partida, para o Luiz Araújo, que entrou na área, podendo tocar para trás a Arrascaeta com o gol aberto e preferiu chutar em cima do goleiro. Esses foram os dois lances assim mais complicados, né, para o Juventude, mas o Flamengo não converteu em gol. Foi encontrar seu segundo gol já no final, quase 40 minutos, ou um pouquinho além dos 40, uma jogada despretensiosa aqui na esquerda, um cruzamento aí do Carrascal, né, na sua assistência aí precisa para dentro da área. O Royal atacou lá no segundo pau e cabeceou como manda o figurino para baixo, no canto direito do goleiro, essa bola difícil para o goleiro pegar. O Flamengo então se aliviava, né? Porque 1-0 é sempre perigoso, né? O Juventude, o segundo tempo, do mesmo jeito, apelando para cavar faltas nas laterais da nossa área, para tentar resolver a partida ou arrumar um empate numa bola aérea. O Felipe Luiz fez aí substituições, tirou o Pedro, né? Colocou o Plata para poder dar mais agressividade ali no setor de ataque, mais movimentação. O Flamengo até deu uma melhorada nesse sentido. O que eu tinha falado no primeiro tempo, inevitavelmente aconteceu, de certa forma, porque o Juventude teve que buscar o seu gol de empate e gerou alguns espaços para o contra-ataque do Flamengo, mas o Flamengo não foi feliz na maioria das tentativas que teve. Depois ele tirou o Arrascaeta,
Já tinha tirado o Pedro, tirou o Samuel Lino cansado, colocou o Cebolinha, enfim, e o Flamengo continuou com a mesma pegada, trabalhando muito a posse de bola, virando o jogo para tentar abrir os espaços necessários para fazer o seu gol, mas acabou que essa partida foi decidida nas bolas aéreas, que eu já falo há um tempão. Flamengo, você precisa contratar um especialista em cabeceios, porque terão partidas que o Flamengo não conseguirá fazer gol por terra, o Flamengo tem que tentar ataques aéreos. Isso é do futebol. A gente não tem, embora hoje o Royal tivesse feito gol de cabeça, o Arrascaeta, mas de fato a gente não tem especialistas nesse tipo de jogada. Então eu acho interessante ter no elenco alguém que esteja no banco, não precisa ser titular. A situação está complicada, vamos colocar esse tipo de jogador para ver se ele resolve a partida. Não foi um bom jogo, o Flamengo não fez um jogo nota 10, mas muito por conta da dificuldade que os nossos adversários impõem, né? Mas o destaque aí da partida no time do Flamengo, eu gostei muito da partida do Danilo, uma partida muito correta. O Léo Pereira também, né? Nossa zaga fez uma boa partida. O Royal teve alguns erros técnicos no início do primeiro tempo, mas depois começou a jogar muito bem, porque tem um entrosamento ali com o Danilo, porque os dois são, entre aspas, os reservas, então eles já estão acostumados a jogar juntos ali contra os titulares nos treinamentos. Enfim, o nosso sistema defensivo não foi ruim. O Alan fez uma partida honesta, né? Melhorou no segundo tempo. Eu achei que o Alan melhorou no segundo tempo, deu mais consistência ali ao setor de meio campo. O destaque do jogo, que no primeiro tempo tinha sido o Samuel Lino, mas eu vou destacar a partida que, mais uma vez, o Saul fez, né? Que jogador, além de ter dado assistência para o Arrascaeta, um jogador que não se esconde, que sempre aparece, dá opção de passe, faz virada de jogo, quase fez um gol de cabeça, né? A bola cruzada para ele, mas infelizmente foi por cima. Uma grande partida do Saul. O Arrascaeta jogou relativamente bem. O Samuel Lino fez um grande primeiro tempo, mas no segundo caiu um pouquinho, né? Porque é um jogador muito exigido pelo esquema do Filipe Luiz, lá pela esquerda, mas fez um grande primeiro tempo principalmente. Mas o grande nome do jogo para mim hoje foi o Saul, realmente uma partida muito boa. Agora a gente se mantém na liderança, né? Uma vitória importantíssima contra o Juventude lá no Sul, a quebra de um tabu, e o Flamengo se mantém na liderança do campeonato. E agora é pensar, virar a chave, pensar na Libertadores. Gente, um grande abraço para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra do meu amigo Gustavo Gério. Deixe o like, comente, compartilhe, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Até o próximo. Ótima semana para todos vocês. Valeu.